Paz do Senhor, juventude de Cristo, que bom ter você aqui. Fique com a gente porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta para mais um Conectados na Lição, estudando a revista Conectar Mais Jovem, que traz o tema Tabernáculo, a tipologia redentora de Cristo. Hoje estamos entrando na 12ª lição, que traz o título O Tabernáculo e a Carta aos Hebreus. Estamos recebendo aqui o comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo. Pastor, seja bem-vindo. Eu já quero fazer a primeira pergunta. Pastor, o senhor pode definir o que é tipologia? Este é um tema central na compreensão do tabernáculo. O escritor aos Hebreus vai dizer que tudo é sombra das coisas que estavam por vir. A expressão tipologia fala justamente do estudo dessas figuras e símbolos que trazem em si uma representatividade muito grande. Ou seja, tudo aquilo que foi retratado no Antigo Testamento, na realidade, estava apontando para algo bem maior que estava por vir. A única questão que nós precisamos tomar cuidado é para não querer dar explicação para tudo e se perder em numerologias e entrar por caminhos de heresias ou até mesmo falar coisas sem embasamento escriturístico. Mas dentro desse assunto de tabernáculo, vamos ficar apenas naquilo que a Bíblia nos dá respaldo. Ou seja, uma das coisas que é apontada pelo escritor dos Hebreus, que Jesus é o superior ao sacerdote. E é interessante essa pergunta porque sacerdote só podia vir da tribo de Levi. E Jesus era da tribo de Judá. Porém, quando o escritor aos Hebreus vai responder essa pergunta e faz essa associação, ele fala que Jesus era da ordem de Melquisedeque, que sem ter genealogia, sem pai, sem mãe, ele era sacerdócio eterno segundo Deus. Então Jesus assume isso. Então tudo que é relacionado a Jesus é maior do que qualquer imagem do Antigo Testamento. A mesma coisa de analisar Jesus como sacrifício. Jesus é superior a qualquer sacrifício. Por quê? Durante os ritos do tempo judaico, todas as vezes tinha que ter sacrifício de animais. Ou seja, o rito de sacrifício de animais era temporário e podemos dizer limitado por pecado. Porque todas as vezes que existia pecado, tinha que morrer animal. Mas Jesus, o escritor aos Hebreus, fala que de uma vez por toda ofereceu um sacrifício, não sendo necessário mais sangue de animais serem derramado. Então hoje, se porventura pecarmos, não precisa de Jesus morrer primeiro. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Ele é superior a qualquer rito do Antigo Testamento. Basta apenas confessá-lo a Ele, os nossos pecados. E Ele é fiel, Ele é poderoso para interceder junto ao Pai e nos perdoar, nos purificando de toda a iniquidade. E aí vem a palavra justificação, que é uma das dimensões soteriológicas, que é nos colocar diante de Deus, como se nunca houvéssemos cometido pecado. Isso é maravilhoso. É o Deus que sobrepuja qualquer falha humana. Muito interessante a sua explicação. Mas, pastor, qual a conexão de Hebreus com o Antigo Testamento? Uma das cartas do Novo Testamento que faz esse exercício de linkar o Antigo Testamento é o escritor aos Hebreus. Infelizmente, existe uma interrogação em cima do autor dessa epístola, porque ele trabalha com muita maestria ao linkar acontecimentos do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Mas a palavra-chave nesse entrelaçamento que existe aí é os rituais do Antigo Testamento com os da Nova Aliança.
mas ele pontua que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Arão, Jesus é superior a Moisés. E é interessante porque em cima de cada personagem ou detalhe disso, está querendo expressar uma verdade. Vejam bem, Moisés foi um dos líderes de maior proeminência, o libertador por excelência da nação de Israel. O próprio Moisés, ele fala de uma profecia que Deus levantaria um profeta como Moisés e a ele vocês ouviriam. Nós já falamos isso aqui na lição sobre os evangelhos, sobre o profeta escatológico. E Jesus, na realidade, quando o Hebreus fala que ele é superior a Moisés, ele está dizendo o seguinte: Moisés apenas libertou vocês do Egito. Jesus libertou vocês de uma vida inteira de pecado. Jesus, ele nos coloca justos diante de Deus. Quando o escritor aos Hebreus vai dizer sobre a nova e a antiga aliança, a antiga aliança era limitada, porque na antiga aliança a vida do homem dependia em observar os mandamentos, porém a lei por si só era incapaz de salvar o homem. Mas na nova aliança, através de Jesus Cristo, somos capazes de conseguir em Cristo Jesus alcançar o céu. Vejam bem, queridos, que na antiga aliança, nem mesmo aquele que foi o ícone da lei, que foi Moisés, que recebeu as tábuas da lei, ele entrou na terra prometida. Deus não permitiu que ele entrasse, porque num determinado momento, Deus mandou ele falar a rocha e ele, irado, feriu a rocha novamente. E através daquilo ali, ele foi proibido de entrar na terra prometida. De 600 mil pessoas que saíram do Egito naquela época, fora mulheres e crianças, apenas 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Ou seja, mostrando que a lei era impotente para salvar, mas por meio do Senhor Jesus Cristo tem um repouso para a igreja. E todos aqueles que vêm por intermédio de Jesus, que entram por essa porta que é Jesus, conseguem acessar o céu, conseguem ter direito de vida eterna. Quando você vai olhar para o tabernáculo, só tinha uma porta de entrada. Ele era todo cercado, só tinha uma porta. O próprio Jesus, quando vai falar, ele diz: eu sou o caminho. Só existe uma porta de entrada aos céus. É por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus vai ratificar o que era feito no Antigo Testamento ao dizer: sem sangue não existe remissão de pecado. Mas vai mostrar que o sangue de Jesus é superior a qualquer sangue do Antigo Testamento. Enquanto o sangue dos animais talhavam, cheiravam mal depois de alguns dias, o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário ainda não perdeu seu vigor. Mais de 2000 anos de morte e ele ainda continua jorrando, promovendo a salvação. Como diz o hino da harpa cristã, ele nos abriu a porta e me reconciliou. Com seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Muito bem! Lembrando a você, Juventude de Cristo, que a editora Betel disponibiliza o PIL, Programa de Incentivo à Leitura, totalmente gratuito lá no nosso site, que certamente vai agregar e muito aos estudos da palavra, com dicas, textos, indicadores, que vai com certeza agregar e muito o seu conhecimento. Recebendo hoje aqui a nossa representante da Juventude de Cristo, a nossa querida Juliana Nascimento, ela é diaconisa, teóloga. Juju, o que você trouxe hoje para agregar o PIL da lição de hoje? Bom, o PIL dessa semana traz o tema Os 5 princípios básicos de interpretação bíblica. Se você quer saber mais sobre isso e acrescentar aí muito no seu conhecimento, acesse o site da editora Betel e faça download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. Eu já quero fazer a pergunta para o pastor César Rosa. Pastor, a juventude quer saber, por que Jesus foi o sacrifício perfeito? Jesus é o sacrifício perfeito. O autor aos Hebreus, quando ele
fala sobre Jesus e o Antigo Testamento, ele vai dizer justamente que toda a noção de sacrifício, de ritual do Antigo Testamento, ela não somente acaba com Jesus, mas ela é ampliada através da morte do Senhor Jesus Cristo. Vou explicar isso melhor para você. O sangue de animais, ele era limitado a um pecado e a uma pessoa. Portanto, cada vez que alguém pecava, um novo sacrifício deveria ser feito. Portanto, além de ser temporário, ele era limitado. E a noção do Antigo Testamento de pecado era o pecado sendo coberto. Quando o Novo Testamento é instaurado, essa nova aliança mostra que esse sacrifício perfeito, no caso de Jesus, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não tinha mancha. Algumas pessoas da época que participaram do seu julgamento, principalmente autoridades, disseram: eu não vejo nele crime algum. Infelizmente, através de um conluio religioso, eles condenaram Jesus. A pior morte da época, a morte de cruz. Não sabendo que isso fazia parte nos projetos eternos da divindade. Uma vez que Jesus morre e é oferecido como sacrifício perfeito, a obra que Jesus fez, ela não foi limitada. A obra de Jesus, vejam bem o que o texto fala. Ele morreu não somente pelo meu pecado, mas pelo de toda a humanidade. Enquanto um animal morria por um pecado, a morte de Jesus outorgou perdão de pecado a todos que o aceitarem e nele confiar e buscar refúgio. Esse sacrifício perfeito, ou seja, Jesus preencheu todos os requisitos que a justiça divina exigia para que o homem fosse salvo. E olha que o preço foi caro. O salmista chega a dizer que o resgate da nossa alma é caríssimo e os nossos recursos se esgotariam antes. O apóstolo São Pedro vai dizer que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fomos comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais, mas sim com o precioso sangue do Cordeiro, incontaminado. Então preste bem atenção nesses textos e nos termos que são usados. E você vai ver que Jesus Cristo realmente é o sacrifício perfeito. Ele preenche todos os requisitos da divindade. A justiça de Deus no perdão de pecado tinha um preço. Jesus foi lá e pagou. Paulo, ao fazer essa consideração, Paulo vai usar a expressão que Jesus pegou a cédula que nos era contrário, tirando-a do meio de nós e cravando-a na cruz dos pecados. O que Jesus fez por mim e por você é digno da nossa gratidão, é digno da nossa obediência, é digno de nós pensarmos a cada dia mais e valorizar essa tão grande salvação. Eu e você só temos acesso aos céus. Eu e você só temos acesso às bênçãos do reino espiritual. Como Paulo vai dizer, hoje nós estamos nas regiões espirituais, celestiais, em Cristo Jesus. Porque Ele foi, Ele é, sempre será o sacrifício de Deus. Conforme João disse,
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus abençoe. Perfeito! Conectou? Pois é, a editora Betel disponibiliza para você, lembrando a você, hein, que nós temos nosso livro subsídio do trimestre, o Tabernáculo e a Revelação de Jesus, que certamente vai ampliar e muito seus conhecimentos nos estudos da Palavra de Deus. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos a audiência, o carinho, você que está compartilhando, comentando e curtindo aí o nosso canal. Se Deus quiser, voltaremos na próxima semana com mais um Conectados na Lição. Deus abençoe.